Estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras. É uma realização da Academia Cruzeirense de Letras, dentro dessa rádio maravilhosa que é a ADF-FM. E teremos agora os caminhos da palavra com Pietro Costa. Bom dia, Pietro. Bom dia André, Mauro, Ana, né? Sempre um prazer estar aqui, né? Essa iniciativa da Rádio DF-FM em parceria com a ACL, né? Uma iniciativa necessária, ousada, né? De dar espaço para o diálogo e para a escuta de quem faz a cultura, né? na cidade. Eu acho isso muito importante e vamos tocar com carinho esse projeto. Bom, quero também dar as boas-vindas e o meu bom dia para os estimados e estimadas ouvintes, né, que nos prestigiam. O nosso caminho, os caminhos da palavra, o intento é muito claro, né? O intento é contribuir de alguma forma para a experiência literária, para o seu aperfeiçoamento, né? Tanto do leitor como o escritor, né? A leitura e a escrita são fenômenos perpassados por várias dificuldades, né? E desafios. E é importante a gente trocar conhecimento e vivências, né? Até para poder nos desenvolver melhor, né, nessas competências, né? Bom, pessoal, hoje eu trago para vocês algumas nuances do pensamento de Raimundo Carreiro, né? No caso, trouxe a obra Os Segredos da Ficção. Vou meter hoje a comentar o processo criador na ótica de Raimundo Carreiro, né? Raimundo Carreiro, ele há mais de 10 anos, ele movimenta uma oficina literária no Recife, né? Então eu acho muito pertinente a contribuição dele nessa questão, não é, do fazer literário. Ele traz técnicas, não é, opiniões bem embasadas, né, a respeito do fazer literário, né, de como produzir um texto, como atrair o interesse do leitor, né, as fases, né, que envolvem a feitura de um texto, né. E sobre o título, né, Os Segredos da Ficção, é importante lembrar, né, até vou recapitular alguns tópicos dos nossos primeiros encontros no Caminho da Palavra. A literatura, ela envolve conteúdos da imaginação, ela é ficcional por excelência. Por mais que ela fale da realidade do autor ou da experiência do autor com as pessoas, né, do seu imaginário, ela envolve ficção, né? Porque a literatura, ela vai ser realmente um diálogo, né? Uma tensão entre o autor e tudo que o anime ou angustia, seja o macrocosmo, as questões mesmo da vida, né? Sua disposição enquanto criador, né? Todos temos potência, né? Todos temos a poiesis, que é uma capacidade de imaginar, né? Então ela envolve esse diálogo, essa tensão, né? Entre o autor e o seu universo íntimo, né? E a vida em toda a sua amplitude e multiplicidade, né? Então a literatura, ela tem a ver com o ficcional, com os dados, né, do artista, do escritor, seus dados sensitivos, conceituais, afetivos, e o mundo ao seu entorno, né? Então a literatura tem uma aproximação imediata com o ficcional, né? Ela flerta diretamente com o ficcional. A arte literária, né?
Então, meus amigos, o Raimundo Carreiro, ele faz uma crítica que merece uma reflexão, né, no sentido que nós, escritores, né, nós que agentes da literatura, né, que nós não nos inspiramos, né? O escritor, né, ele não meramente se inspira, ele se impulsiona, né? A acepção dessa crítica é no sentido de que o escritor ele não se comunica com deuses ou musas, né? Ele não na verdade, ele se impulsiona pelos fatos da vida, né? Porque a ideia de inspiração, ela pode trazer uma ideia de passividade, né? E o autor ele mergulha, né? O escritor, o criador que ele mergulha na vida, né? É um ato de impulsão, e o mergulho pressupõe um movimento da própria pessoa, né? E não algo que ela meramente recebe e incorpora. Não é uma psicografia, né? O escritor não está psicografando ali, né? Na verdade, ele está... É um processo de grafia, né? Dos dados do autor com os dados do mundo, né? E o Raimundo Carreiro, ele tem alguns conceitos que ele gosta de trabalhar bem interessantes, né? A voz narrativa, a pulsação narrativa, né? E a pulsação, a voz narrativa, na verdade, é o que o escritor persegue, né? Que muitas vezes ele recebe no início como forma de impulso, algo ainda incipiente e imaturo, mas que a partir do estudo, da pesquisa que a escrita pressupõe, né? Porque a escrita, ela é justamente um processo, né, de estudo, né? Um processo de estudo, muitas vezes a partir de referências com as quais nos identificamos, né? Mas que, é claro, é legítimo e é natural, cada escritor vai procurar encontrar sua voz narrativa, qual é a mensagem de fato que ele vai canalizar a partir do seu trabalho, né? Porque ele vai representar um conjunto de ideias, de aspirações, de sonhos, de angústias que vai delimitar o horizonte seguinte do seu trabalho, né? Então, a voz narrativa é algo que todos nós buscamos, né? E a pulsação narrativa já é um processo mais consolidado, mais bem construído, né? Onde o autor ele já vai ter bem concatenados alguns elementos. O personagem, no caso, por exemplo, de romance, ele vai ter o personagem, ele vai ter a cena, né? Os diálogos, não é? Todo esses elementos mais concatenados que vão permitir que o texto fale por si, né? Que o próprio texto narre a sua mensagem, né? Os próprios personagens muitas vezes vão desempenhar o papel narrativo. Então a intuição, né, surge já como um instante um pouco mais elaborado desse processo criador, né? Temos o impulso, né? O Freud vai chamar de escrita automática, né? O Jung de impulso básico, já o Mário de Andrade como impulsão lírica, né? A intuição, a técnica, né? E a pulsação narrativa quando você tem esses elementos melhor concatenados. Então o processo
criador, segundo Raimundo Carreiro, né, a impulsão, ela tem um papel realmente de dar, de deflagrar mesmo a escrita, né? A impulsão, às vezes é um fato do cotidiano, o nascimento de um filho. Cada um tem situações que podem despertar, motivar para fazer um texto, coisas mesmo do cotidiano, né? Primeira coisa para o escritor, vamos concordar também com o Raimundo Carreiro, né? Primeiro, a prioridade, digamos assim, a primeira etapa, né, para, como é que se diz, para o escritor mesmo despertar para a sua vocação mesmo e exercê-la, é a leitura. Né? Ler bastante, e assim, eu vou complementar dizendo, leia não apenas aqueles autores com que você se identifica, né? Amplia as referências. Se você se propõe realmente, vocês estão começando aí, para quem estiver começando a escrita, né, se propõe realmente desenvolver nisso aí, leia muito. Leia autores que você gosta e também outros, ampliar suas referências, né? Até percorrer direções diferentes é interessante para você ganhar desenvoltura. Né? Você estava falando em questão do ler muito, eu lembrei agora do Mário Quintana. Sim. Que uma vez eu estava lendo sobre ele e tal, e ele falou assim, perguntaram para ele sobre a questão de ser escritor e tudo mais, tal, poeta, ele virou assim, olha, poeta é quem lê classificados de jornal. Essa é a questão da leitura, então, leia. Até o Altran Dourado, ele fala uma questão interessante, até vou citar aqui. Sim, né, uma frase do Altran Dourado. Né? Uma poesia só é boa quando se aproxima da grande prosa, e uma prosa só é boa quando se aproxima da grande poesia. Né? Porque a escrita é esse ato de apropriação também, mas essa apropriação, ela não significa você se despersonalizar, se descaracterizar, não. Né? É apenas você ter uma referência para se encontrar a sua voz narrativa. Tem uma referência. Né? Você vê, por exemplo, o Borges, ele tem um estilo muito próprio. O Luiz Borges, né? Uma escrita mais intelectualizada, com metáforas. Né? Escritor argentino. Exato. Já o Garcia Marques, ele tem um aspecto mais voltado para o sensorial. Isso eu acho que o que dá sucesso, numa acepção mais ampla, mais digna mesmo, para o escritor, é ele encontrar o seu estilo, ele deixar a sua marca para o grande público. Essa questão que você falou do Garcia Marques, eu lembrei que ele, uma vez ele estava num evento e perguntaram para ele, né, como é que ele começou essa questão da escrita. E ele falou o seguinte, quando ele leu Kafka, né, quando ele leu que ele viu que o cara se transformava numa... A metamorfose? Que é a metamorfose, sim, né? Sim. Ele se transformava num barato e falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida, quer dizer, é um fantástico, então eu posso escrever também. Então foi exatamente essa questão, né? Você estava falando do impulso, do coisa, depois ele leu e teve aquela coisa que você está citando, né? Você citou aí o Altran Dourado? Sim. O Altran Dourado tem um livro que eu recomendo, que chama Uma Vida em Segredo. Leia que vocês vão amar. Maravilha, maravilha. Obrigado pela contribuição. Finalizando então, pessoal, leia bastante, né? Leia gêneros diversos, por exemplo, a poesia nos ensina muita coisa. Nos ensina, por exemplo, a posição das frases, das orações, teatrólogos, Ésquilo, Sófocles, Brecht, o patrono, por exemplo, da C.L. Suassuna, né? Nossa. A questão do diálogo, a montagem do cenário, por exemplo, a romancistas aí, sempre relevante, né? Bons dicionários e gramáticos e a disciplina, né? Disciplina tanto na escolha do ambiente, qual horário melhor para você escrever, cada um tem as suas características, né? A iluminação, a ventilação do ambiente, e é isso, né? Lembrando, né? Escrever, pessoal, é uma festa, é uma exaltação ao pensamento. Mesmo quando a gente está angustiado, triste, isso serve também como motivação. A angústia muitas
vezes nos leva à escrita. É isso e obrigado. Maravilha. Os caminhos da palavra com Pietro Costa. E eu quero mandar um abraço para Janira Ferreira de Souza, dona Janira, está nos assistindo aí também. Regina Lima, que agora é da Academia Cruzeirense de Letras, ela tomou posse na quinta-feira no nosso Sarau Cruzeiro em Letras, que aconteceu, né, às 20 horas no bar, no boteco, quer dizer, clareou. E mando um abraço aí para a Regina, que agora também faz parte da Academia Cruzeirense de Letras. E é isso aí. Daqui a pouco teremos um intervalo, daqui a pouco teremos a nossa agenda cultural e também entrevista com Márcia Tauil. Programa Cruzeiro em Letras.